Boa noite, amados irmãos. Graça e paz, vamos dar início ao nosso culto de hoje. Quero convidar os irmãos a ter um instante de oração para que nós possamos nos acomodar, nos apresentar a Deus. Que os irmãos possam estar tendo esse instante de oração para estar se preparando para o culto que em poucos segundos nós iremos iniciar. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás. Vez, graça e paz, meus amados. Vamos iniciar o nosso culto de hoje, celebrando mais um dia e agradecendo ao nosso Deus. Esse mês, como nós temos feito o nosso mês de missões, nós temos falado de alguns irmãos que estão espalhados pelo país ou em outros lugares do mundo, que estão pregando a palavra de Deus e estão sofrendo também perseguições. Que nós possamos lembrar desses irmãos a todo tempo. Esse mês é um mês importante, porque não é só o mês em que nós vamos estar lembrando desses missionários. É um mês em que nós também nos preparamos para ser missionários. No nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos, nós somos missionários. Nós somos ministros do reino de Deus, prontos para estar falando a palavra dele, prontos para estar defendendo o reino do nosso Senhor. Esse é o papel do missionário. Esse é o papel que nós devemos ter todos os dias. Nós adoramos ao nosso Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito às nossas vidas e por tudo que Ele ainda fará. Quero convidar os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15. Que os irmãos possam acompanhar a leitura do versículo 1 ao versículo 17. João 15, de 1 a 17. A palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam-no no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis fruto, muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai, em meu nome, vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Até aí. Amém. Quero convidar os irmãos nesse momento para celebrarmos esse texto com o hino 4 do Inário Novo Cântico. Quero convidar os irmãos para estar de pé e juntos cantarmos esse hino. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados reverentemente.
oremos pela adoração com o nosso irmão César. Amém. A igreja pode se assentar. Nós confessamos ao Filho que concretizou na cruz do Calvário o projeto do Pai. Deus tem um projeto. E nesse projeto e nesse plano que hoje nós falamos no nosso estudo bíblico, é um plano perfeito. Mas para esse plano ser concretizado, Cristo precisou passar pela cruz. E isso também nos dá a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Porque nós somos pecadores. Nós pecamos, infelizmente. Nós erramos. Infelizmente nós acabamos cedendo às tentações e acabamos fazendo o que é vontade nossa e deixando em separado a vontade de Deus. Nós dedicamos esse momento para isso, para nos arrepender, para mostrar para Cristo que nós estamos aqui e que nós somos falhos, sim. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia, ainda no Evangelho segundo João, capítulo 15, agora do versículo 18 ao 27. Gostaria que os irmãos fizessem uma leitura responsiva. Eu estarei lendo o versículo par e os irmãos lendo versículos ímpares. Se os irmãos quiserem acompanhar pelo projetor, fica mais fácil. A palavra de Deus diz assim: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que vós, outros me odiou a mim. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Se eu não viera, não lhes houvera falado, pecado não teria, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. Amém. Irmãos, se Cristo não tivesse vindo, nós continuaríamos presos ao pecado. Nós não teríamos outra alternativa, senão ir direto ao inferno. Mas Cristo nos dá essa condição, de nos arrependermos e estarmos com Ele. Quem odeia a Cristo, odeia a Deus. Não é o nosso caso aqui, nós o amamos. E também nós sabemos o quanto que nós erramos. E por isso nós destinamos esse momento. Que os irmãos possam estar fazendo uma oração silente,
apresentando os nossos pecados, o pecado de cada um para Deus. Ele conhece os seus pecados, Ele te conhece desde o início dos tempos. Mas você precisa estar arrependido. Você sabe do seu arrependimento. Você conhece esses pecados, se arrependa de todos eles e apresente-os para Cristo agora. Diante de algum momento em oração silente, o hino irá iniciando. E assim que os irmãos forem terminando a sua oração, pode ir se levantando e acompanhar o hino daqui a instantes. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente fui o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Mais uma vez, glorioso Deus, nós nos apresentamos, Senhor, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão aqui presente, Pai. Leva contigo, Pai, cada pedido que foi feito aqui, Pai, cada momento que foi apresentado, Pai. Cada um que se arrependeu verdadeiramente, que o Senhor possa tratar com misericórdia, Pai, dos nossos corações. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Pai. Abençoa para que nós possamos nos livrar de todos os pecados, nos afastar dele, Pai, e não mais estar nesse caminho, Pai. Porque o pecado nos torna escravos do mundo, Pai, longe de Ti, separados e mortos para Ti. E nós não precisamos disso, Pai, nós precisamos do Senhor. E nós te pedimos, Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia, Pai, desses servos, porque nós erramos, Pai, como pessoas e como igreja também, nós falhamos, Senhor, em muitos momentos, o que nós não deveríamos fazer, Pai, mas nós estamos arrependidos disso, certos, Pai, de que o Senhor tem cuidado de cada um, e que o Senhor nos dará, Pai, a condição de nos afastarmos desses erros. Pai, nos aproxima ainda mais de Ti, é nisso que nós confiamos, Pai. Nós estamos certos de que o Seu perdão, Pai, Ele será dado a cada um de nós. E por isso, Pai, nós confiamos essa oração em Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém. Amados, nesse momento nós vamos também estar tendo um instante de louvor. Hoje o nosso irmão Saulo teve que viajar para Campo Grande, o Igor não está bem de saúde, então nós vamos cantar junto com os louvores projetados na tela. Vamos cantar com a mesma alegria, porque nós temos a certeza que Cristo se deu na cruz por nós. Esse já é o momento de nós estarmos felizes, porque Ele nos tirou da sombra do inferno e nos deu a condição de nos aproximarmos de Cristo. E isso já é um motivo de alegria para nós, que nós possamos ter a condição de estar alegres agora, cantando junto com esses louvores.
Também é o nosso momento de dízimos e ofertas. Os irmãos que vieram preparados podem depositar no gasofilácio. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Mas vale um dia
detalhes do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu amor, sabe ficar aquilo que está. Tu me inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque as tuas mãos no seu coração e agradeça, 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 agradeça. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Levante as mãos e adore, adore. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia. Mais uma vez, querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por esses louvores, Pai, que nos aproximaram de Ti, Pai. Que eles falem aos nossos corações, Tu para és que nós minha possamos, Pai, fonte, dia após dia, Pai, estarmos mais próximos de Ti. Ó Senhor, nós te agradecemos também só tu és pela tua oferta, a nossa herança porque o Senhor tem perfeita, colocado que na ninguém nossa pode igreja, tirar. Pai, como uma igreja fiel, Pai, Tu és a para nossa que nós possamos fonte, realizar a sua obra. nossa Nós te colheita, agradecemos. Jesus. Nós te agradecemos por tudo que você tem feito, Pai. Acompanha mais uma vez, Faz Pai. muito barulho pra Sempre Ele. nós vamos ter palavras de edificação, que fala do nosso coração. Usa, Pai, cada um de nós aqui. Primeiro, Pai, para estarmos te ouvindo e aprendendo da sua palavra, Pai. E segundo, usando, Pai, para que seja instrumento seu, para que chegue a sua voz, Pai, aos corações dos nossos irmãos. Nós te agradecemos mais uma vez, Pai.
Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos vir as nossas duas lindinhas aqui para frente. Duas lindinhas e uma lindona. Muito bem. Duas lindinhas e uma lindona. Né? Vocês estão bem, crianças? Sim? Muito bem? Diz uma coisa para mim. Quando vocês fazem alguma coisa, alguém imita vocês? Vocês estão fazendo alguma coisa, estão brincando, ou estão fazendo algo... Alguém imita vocês? De vez em quando ela está brava com você, tá bom, tudo bem, entendi. E quando vocês fazem alguma coisa boa, tem alguém que imita vocês? Não? E quando alguém está fazendo alguma coisa, vocês imitam? Tá pensando? Se o papai e a mamãe fizerem uma coisa boa, vocês imitam? Não? Pode ser de falar, mas fazer coisa boa, coisa certa, tem que imitar. Não tem que imitar? Hoje... imitando o jeito que ele falava, não, aí não dá, né? Seu pai tem uma voz grossa, já pensou você imitando a voz dele? Ia ficar meio esquisito, né? Mas quando ele faz as coisas certinhas, assim no serviço, guarda as coisas no lugar, você imita? Tá vendo? Porque quando a gente faz as coisas boas, alguém está vendo e alguém está copiando o que a gente está fazendo. E a mesma coisa, quando alguém está fazendo coisa boa, a gente tem que imitar também. Tá? Hoje a professora vai falar sobre isso para vocês. E nós também vamos falar isso para os pais. Porque aí depois vocês podem falar para eles, falar assim, olha, a professora falou isso, isso, isso. Você escutou o que o pastor falou? Foi o que a professora falou também. Tá? Vamos orar por isso? Vamos orar pela vida de vocês? Nós te agradecemos, Pai amado, pela vida dessas crianças, Senhor. Prepara elas, Pai, para que elas possam ir, Pai, para um momento em que elas vão ouvir e aprender a sua palavra numa linguagem própria para elas, Pai. A mesma palavra que nós vamos usar aqui, Pai, mas de uma forma que seja mais fácil para que elas possam entender. Pai, prepara a professora, Pai, capacita ela, para que ela também possa ser usada como instrumento. É nisso que nós te pedimos, Senhor. Já te pedindo pelos pais, pelos familiares e pelos irmãos que ficaram no templo, para que eles possam também ser iluminados pela sua palavra. Nós te agradecemos por esse momento, Pai. Nas mãos do seu Filho Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de um texto bastante conhecido dos irmãos. Mas antes eu quero fazer uma introdução aqui falando sobre a confissão de fé, no capítulo 7, item 3, que fala sobre o pacto da graça. O texto exato diz assim: o homem tendo se tornado pela queda incapaz de viver por esse pacto, o Senhor designou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos o que estão ordenados para a vida, o seu Santo Espírito, para dispô-los e habitá-los a crer. O comentário sobre essa passagem, um comentário feito sobre o reverendo Onésio Figueiredo, ele diz que a queda incapacitou o homem por depravação e por alienação. Desfeito o pacto das obras por causa da infidelidade de Adão, Deus ofereceu ao homem o pacto da graça em Jesus, realizado e mantido unilateralmente por Deus e firmado exclusivamente na sua imensurável misericórdia. A morte veio por meio de um homem, Adão, eliminando as bênçãos do primeiro pacto. A vida é a adoção de Deus em Cristo Jesus, seu Filho amado. Amados,
Através de Cristo nós estamos nesse pacto da graça. E para isso eu queria dizer algumas coisas para os irmãos. Existem certas coisas que são imprevisíveis. São certas coisas que acontecem e que nós não esperamos de modo nenhum. Mas essas coisas, elas têm uma coisa interessante. Quando acontece algo imprevisível na nossa vida, isso nos aproxima mais de Deus. A gente costuma até brincar que quando a coisa está difícil, até o ateu chama Deus, né? Fala assim, se Deus me ajudar. Né? Fala assim, quando a coisa está difícil, a gente procura Deus, parece incrível. É nesse momento em que nós procuramos ainda mais a Deus. Não é certo. É bom que faça isso, mas não é certo. Nós devemos procurar a Deus a todo tempo. Mas são nesses momentos imprevisíveis que nós vemos que muitos se achegaram a Deus. Nós vemos exemplos, por exemplo foi grande agora, hein? Nós vemos o exemplo da Covid. A Covid acabou criando isso. Muitos se aproximaram mais de Deus, se afastaram da igreja, mas se aproximaram mais de Deus. Tiveram um equívoco, porque se aproximar mais de Deus é estar em comunhão. Mas se aproximaram. Muitos foram buscar mais a Deus, através da internet, através de vídeos, através de programas, muitos se aproximaram. E quando ocorre um fato também inesperado na família, uma doença, um trauma, de repente, um ente que foi perdido, muitos se aproximam mais de Deus. Não é por acaso, porque isso é um plano de Deus também, faz parte do plano dele. Deus usa algumas situações e algumas circunstâncias para poder transformar algumas pessoas. E nós vamos ver isso no texto de hoje. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no texto de Atos, capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16. Versículos de 26 a 31. Uma passagem muito conhecida dos irmãos. Atos 16, de 26 a 31. Que os irmãos possam acompanhar a leitura. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que faço para fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Amém. Meus amados, a sua confiança, a minha confiança, o nosso testemunho, o meu, o seu, esse testemunho em Cristo, ele desperta nos outros o desejo da conversão na salvação. Lembra o que eu comentei agora com as crianças? Nós acabamos imitando coisas boas, nós acabamos fazendo e isso se propaga, porque quando nós fazemos, alguém está copiando. O que nós falamos causa impacto nos demais. Paulo e Silas estavam presos. Durante essa passagem deles por Derbe, Listra, Troade, e eles chegam a Filipos. Lá em Filipos, assim como eles já vinham proclamando a Cristo, muitos estavam se convertendo. Ali naquele momento, Paulo causa um problema à comunidade. Olha o problema que ele cria. Muitos ali estavam se convertendo ao cristianismo. Olha que interessante. Assim, problema? Mas que problema? Pô, eles se converterem? Aquela cidade era totalmente idólatra. Ela dependia de um comércio e muitos que estavam se convertendo não queriam mais negociar com os que não eram convertidos. Olha que interessante.
Já pensou você no seu negócio, na sua empresa, ou naquilo que você faz, assim, ó, para esse eu não faço serviço, eu não presto serviço. Para esse eu não vendo. Imagina isso na nossa cidade aqui, isso acontecendo. Aqui nós temos diversas pessoas. Já pensou? A dona Elza falou assim, ó, não vou mais fazer salgado para quem não é cristão. O nosso irmão César, que tem uma malharia, ele falou, não vou mais fazer malha para ninguém. Assim, talvez ele deixe de ganhar alguma coisa. Talvez quem faça isso deixe de ganhar. Mas começa a causar um impacto na comunidade. Imagina só isso. Naquele tempo, onde muitos viviam um negociando com o outro, de diversas formas. Um exemplo grande, nós vamos ver Lídia. Lídia foi convertida. Lídia, ela era uma comerciante de púrpura. Púrpura era muito valiosa na época, muito. Ela era uma comerciante só, e praticamente ela dominava esse comércio. Imagina ela convertida e falar assim, olha, eu não vendo mais para ninguém. Se você não for convertido, você não tem mais produto meu. Isso começa a causar um sério impacto. O impacto é tão grande que eles passam por uma adivinhadora e essa adivinhadora ficava atrás deles falando, olha aqui, esses aqui, eles conhecem a Deus. Esses aqui são de Cristo. 3 dias ela falando isso. Mas ela falava isso não é porque elas estavam fazendo com que as pessoas conhecessem eles para o bem, mas no caso ela queria que aqueles que vissem Paulo e Silas não dessem atenção, porque estavam atrapalhando. A ponto de Paulo falar, olha, não tem mais como fazer isso. E Paulo fala que em nome de Cristo, para que aquele Satanás saia do corpo dela. E ela também se converte. E olha que interessante. Os comerciantes daquela época faziam negócios através de orientação da adivinhadora. Olha o impacto que eles estavam causando ali. Esse impacto foi tão grande que eles foram presos e açoitados. Tudo isso nós estamos resumindo a história. Imagina eles presos, açoitados, cheios de feridas, presos a um tronco, com algemas nas pernas. E aí o que eles fazem? Glorificam a Deus. Eles oram, porque eles sabem que o que eles estão passando é providência de Deus. Fala assim, difícil pensar isso. Imagina as chicotadas que nós estamos tomando no dia a dia, nós falamos assim, é Deus que está fazendo a obra. Eles tinham certeza disso, tanto que eles estavam presos, glorificando a Deus, louvando a Deus, a ponto de deixar o carcereiro tão tranquilizado de que eles não fariam nenhum tumulto, não causariam nenhum problema, que ele dorme. O carcereiro pega no sono. Ora, o carcereiro daquele tempo, ele era responsável por tudo que acontecia ali. O preso era confiado a ele. Se acontecesse algo com o preso, que não fosse ordem dos superiores, ele poderia morrer. E em dado tempo, acontece um terremoto. Do nada. Repentinamente, como diz o texto. O texto é claro. Repentinamente. Um terremoto que vem, esse terremoto abre as portas da prisão, a ponto de tirar as algemas de Paulo e Silas. E dos outros presos, lógico. O medo era tão grande do carcereiro que quando ele vê isso, ele pega a sua espada e pensa em se matar. E Paulo lá de dentro fala assim, não faz isso não. Nós estamos aqui, nós não fugimos.
A primeira coisa que um preso pensa é em fugir. E se ele tem uma oportunidade, ele quer fugir. Só tem um detalhe. Quando é a obra de Deus, nós não queremos fugir, nós queremos ficar. Quando é a obra de Deus, é ali que nós queremos estar. É isso que acontece com Paulo e Silas. Paulo e Silas poderiam ter fugido, poderiam ter saído dali e ido embora. Mas eles sabiam que não era o momento para eles fazerem isso. Não era para isso, o terremoto, a providência de Deus não era para aquilo. Eles estarem presos não era para que eles pudessem falar assim, olha, a primeira oportunidade nós vamos sair daqui, não era isso. O que acontece é que quando o carcereiro está dormindo, ele está tranquilo. Nós só conseguimos dormir se nós estamos tranquilos, se nós estamos bem. Não é assim? Se nós estamos passando por dificuldade, a gente consegue dormir bem? Vamos ser sinceros, a gente não dorme bem. Se nós estamos com alguns problemas, algumas dificuldades, muitas vezes nós não conseguimos dormir por uma noite inteira. E o carcereiro estava dormindo tranquilo. Imagina que naquele tempo, as confusões dentro de uma cela eram grandes. A tentativa de pessoas entrar para tentar resgatar alguém também eram grandes. E ele estava tranquilo. Porque onde está Cristo, e quando está Cristo, e quando nós estamos falando de Cristo, estamos louvando a Cristo, o ambiente se torna propício, o ambiente se torna bom. E é isso que acontece ali. O ambiente era tranquilizador, por conta de Paulo e Silas, que louvavam a Cristo e falavam da palavra dele o tempo todo. O carcereiro sabia disso, ele sentia isso no seu coração. Ele não era cristão, ele não era de Deus. Mas ele sabia que o ambiente ali era bom. Ele sabia que esse ambiente trazia coisas boas, estava agradável. Os irmãos já devem ter ido em algum lugar que chegou e falou assim, olha que ambiente gostoso. Nós chegamos na casa de alguns irmãos e nós visitamos alguns irmãos e nós chegamos lá, nós se sentimos tão bem. Às vezes não dá vontade nem de sair. Às vezes a gente sai porque a gente tem compromisso, porque a gente tem horário. Mas o ambiente é tão gostoso que a gente quer ficar mais. E é isso que acontece aqui. O carcereiro sabia que o ambiente estava gostoso, estava tranquilo. E ele dorme. E ele acorda assustado com esse terremoto. E isso traz uma certa preocupação para ele. Porque acorda com isso. Ele encontra as celas abertas. Os presos libertos. Se eu falar isso para alguém, ninguém vai acreditar. E eu vou morrer. Então eu prefiro tirar minha vida do que fazer isso. Mas Paulo fala para ele, não faz isso não. Está todo mundo aqui, pode ficar tranquilo. Porque Paulo sabia que a obra não era para que eles pudessem fugir. A obra era para ser feita em outro. Nós temos essa noção que o que nós estamos fazendo causa impacto nos outros. É isso que nós precisamos fazer na nossa vida cristã. A nossa vida de missionário é assim. O que nós fazemos vai causar impacto no outro. O que o irmão ou a irmã faz vai se multiplicar. Um irmão vai ver o que o outro está fazendo. E isso vai fazer com que eles possam caminhar juntos. O carcereiro reconhece o que é de Deus. Ele reconhece a tal ponto que ele se prostra diante de Paulo e Silas e pede, o que eu posso fazer para ser salvo? Ora, é simples. Reconheça Cristo. Aceite Cristo. Caminhe com Ele. E você vai ser salvo. E o importante aqui é nós entendermos que não é só Ele, é Ele e os dele. Porque quando nós estamos na aliança de Deus, os nossos entes queridos, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão conosco, todos eles vão
reconhecer e vão entrar no mesmo caminho. O nosso testemunho é importante por isso. O nosso testemunho é importante porque através de nós somos usados pelo Espírito Santo. Nós somos usados para Deus, para falar, para poder propagar e dar o testemunho, principalmente. É importante. Existem situações que nós podemos citar aqui, inúmeros relatos de pessoas que, por ver alguém passar por uma situação, se entregou a Cristo. E nós vemos isso acontecer muito em hospitais. Pessoas que estão com seus parentes internados e eles estão num estado deplorável. E vão orar e começam a buscar a Cristo, e alguém traz uma palavra para eles e eles aceitam a Cristo, eles se convertem. Esse é um exemplo básico, simples. Existem pessoas que estão ao nosso redor precisando de uma palavra, precisando de uma atitude, e muitas vezes nós não tomamos nenhuma providência. Mas através da nossa atitude, essas pessoas serão transformadas, convertidas. Quantas e quantas pessoas nós temos visitado? Pessoas que não são, muitas vezes, cristãs, que estão desviadas. Outros que não conheceram a Cristo e passam a ver diferença nas atitudes dos cristãos. Passam a ver que nós, o nosso povo, a nossa igreja, tem uma atitude diferente. E isso move elas. Assim como é movido o carcereiro. Porque quando nós estamos em paz, nós sabemos onde está Cristo. O carcereiro vê isso. Ali tinha paz. O carcereiro tinha uma responsabilidade muito grande. Mas o mais importante que ele percebe ali é que pode haver mudança na sua vida. Esse texto, muitas vezes ele é usado para falar sobre batismo. Apresentar um batismo e até às vezes justificar o batismo por aspersão. Mas muitas vezes nós não estamos olhando o que está sendo feito na vida do carcereiro. Que através de 2 homens que estão ali sofrendo, estão mutilados, porque ser açoitado naquele tempo não era nada agradável. Nós já falamos várias vezes aqui como que era o açoite daquele tempo. Ele arrancava a pele, ele cortava fundo. O carcereiro é tratado. Outros presos que estavam ali também não fugiram. Sabiam que a providência de Deus estava por vir. Calvino comenta que quando o detentor da prisão foi acordado, ele teria se matado para impedir a punição que ele tinha. Pois foi uma resposta tola, era um tolo, era um absurdo falar que ele simplesmente, pelo terremoto, todos tinham sido soltos. Nós podemos entender que o terremoto não apenas é uma forma que Deus usou do seu poder, mas principalmente é uma forma que Ele usou para alcançar aquele carcereiro. A obra não era em Paulo ou em Silas. A obra não era nos outros presos. A obra era para ser feita no carcereiro. Muitas vezes a gente vê situações, a gente passa por situações e vê pessoas passar por algumas coisas que você fala assim, que absurdo é esse? Mas é porque outro está sendo alcançado. A gente não entende isso. A gente não tem como entender, porque isso é de Deus. É só Deus para poder fazer essa obra dessa forma. Nós não conseguimos entender, mas nós sabemos que tem um propósito nisso. Tem o propósito dele de transformar alguém. Assim como foi o propósito de transformar a vida e a família do carcereiro. Em algumas circunstâncias nós não sabemos ouvir, mas nós precisamos ver. Uma das coisas que acontece com o carcereiro
é que ele pede luz. O versículo 29 fala que ele pede uma luz. O lugar ali era escuro. E depois de um terremoto, tudo ainda estava mais bagunçado. Nós precisamos enxergar as coisas. Nós precisamos, às vezes, de uma luz na nossa vida. Nós precisamos ter um ponto de iluminação para que nós possamos nos posicionar. Onde é que está o ponto de luz que nós procuramos? Está na própria palavra de Deus. Às vezes nós estamos tão desesperados que esquecemos de fazer isso. Procurar uma resposta na palavra. Procurar um irmão querido. Procurar o seu pastor. Procurar alguém que possa nos dar uma luz para que nós possamos nos prostrar diante de Cristo. Saber onde nós estamos, nos localizar e nos prostrar. O carcereiro aqui se prostra diante de Paulo e Silas, mas nós vamos nos prostrar diante de Cristo. Por mais difícil que possa compreender o medo e o tremor que o carcereiro teve, ele teve algo muito importante que todo cristão precisaria ter. O temor, esse temor que nos move a Deus. O mesmo temor que nós encontramos lá no texto de Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós. É Deus que faz isso. Não sou eu, não é o irmão, não é a irmã, é Deus que faz a obra. Por isso que muitas vezes nós falamos, quando alguém vem aqui à frente para cantar, vem apresentar alguma coisa, todos estão tremendo, porque estão temendo a Deus. Nós temos que ter essa sabedoria. Nós temos que temer a Deus, porque nós sabemos o peso do compromisso que nós temos. A palavra do grego, que vem da palavra do texto aí, desenvolvei, ela é uma palavra que ela é traduzida de diversas formas. E ela tem alguns significados que um deles é executar, operar, efetuar. Essa palavra se assemelha muito a processo. O desenvolver é um processo. Enquanto você estiver caminhando, enquanto você estiver andando, você tem que desenvolver. Isso significa que nós temos que participar da nossa salvação. A salvação não é nossa, não é por nós, mas nós precisamos participar dela. De que forma que nós participamos dela? Fazendo a nossa parte. Através da oração, através da palavra. Ide, pregai, fazei discípulos. Esse é o processo. O processo de salvação é o processo que nós vamos nos apresentar no final dos tempos. É o processo em que nós vamos, dia após dia, tirando, eliminando os pecados, eliminando o que não presta da nossa vida, para nos apresentarmos puros e santos a Cristo. Mas é Deus que faz essa obra na nossa vida. Em Deus tudo tem um propósito. Nós só não conseguimos compreender. É difícil. É difícil nós conseguirmos entender que uma pessoa acabou sofrendo um acidente e a obra não foi feita nele, foi feita no outro. Que precisava saber disso e mudar a sua vida diante disso. Infelizmente nós não sabemos porque Deus faz esse tipo de coisa. Mas nós sabemos que esse é um propósito dele. Para ele alcançar o seu objetivo, e é só dele, ele vai fazer o que for necessário. E nós temos que entender isso. Nós temos que passar pelos açoites, nós temos que passar pela prisão, nós temos que passar pelo terremoto, e às vezes repentinamente, mas
Tudo tem um propósito de Deus. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma divergência na sua vida, é Deus que está operando na sua obra. Use isso uma forma de louvar a Ele, glorificar a Ele, porque alguém está sendo transformado através de você. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus e o que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus tem feito tudo. O texto de Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um porquê para cada um. Eu brinco que não é nem um porquê, é um para quê. Para que Deus quer isso na minha vida? Para que Deus dá isso na minha vida? É para quê? Porque Ele quer chamar a sua atenção. Ele quer saber se você está vendo onde vai ser alcançado. Você quer ver um exemplo? O controle de tudo em Deus. O terremoto foi enviado por Deus, ok? Para realizar uma obra maior. Em quem? Em Paulo e Silas. Tanto não era que eles não saíram. Porque se fosse a vontade de Deus para que eles saíssem de lá, Deus teria tirado eles, assim como Deus tira Pedro também do cárcere. Atos 12:7. Deus usa um anjo para tirar Pedro e ninguém percebe. Olha que interessante. Se fosse para Deus tirar Paulo e Silas do cárcere, seria desta forma? Possivelmente. Ele poderia fazer de diversas formas. Mas ele queria alcançar alguém, e esse alguém era o carcereiro. Pedro também estava preso. Assim como Paulo e Silas. E Deus o libertou. Nós temos uma fé, e essa fé, ela é justificadora para a nossa vida. A fé justificadora é aquela que salva. Lá no nosso catecismo maior diz que é operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, sendo por eles convencido do seu pecado e miséria e da sua incapacidade e das demais criaturas para restaurar desse estado. Não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça que lhes são oferecidos no Evangelho para o perdão de pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Calvino diz: acredite no Senhor. Foi isso que Paulo falou. Essa é apenas uma definição curta para olhar, uma definição simples sobre salvação. E ainda assim é perfeito acreditar em Cristo, pois somente Cristo tem todas as partes das bem-aventuranças da vida eterna incluídas nele. Isso é comentário de Calvino. E Calvino diz que nós podemos observar duas coisas aqui. Primeiro, que Cristo é a marca em que a fé deve ser almejada, e portanto a mente dos homens nada mais faz senão vagar quando se afastam de Deus. Aqueles que não estão com Deus estão vagando. É puro e simples assim, porque Deus tem o controle de tudo. E em segundo lugar, Calvino diz que nós devemos observar que depois de abraçarmos a Cristo pela fé, somente isso é suficiente para a salvação. Paulo e Silas ordenaram o detentor da prisão para que ele acreditasse no Filho de Deus. Portanto, vemos como a fé, ela não é uma opinião, ela não é pura e simples, ela não é seca. Mas é um conhecimento claro e distinto de Cristo, e que Cristo é concebido a partir de Deus. O carcereiro foi batizado, e logo depois ele e a sua família. Esse é o maior exemplo que nós temos.
Por isso que é importante nós mantermos o nosso testemunho. É através do nosso testemunho que nós vamos gerar isso nos nossos filhos, nos nossos amigos, nos nossos colegas. É o nosso testemunho diferente. Nós temos que ter uma fé redentora, porque é ela que nos coloca no ponto certo diante de Deus. Para nós nos convertermos e entendermos os seus propósitos, nós precisamos estar alimentados nessa fé. Nós podemos ver isso também na passagem do eunuco. Os irmãos lembram da passagem do eunuco? Em que Filipe está ensinando, tratando o eunuco que não entendia bem da palavra. Ele explica a palavra. E o eunuco fala: olha, tem água ali. Eu posso ser batizado. E Filipe diz: creio que Jesus Cristo é o seu filho, é o seu pai. Você é o filho. O texto lá de Atos 8, 36 e 37. No versículo 37 diz: Filipe respondeu que era lícito, sim, batizar ele com água. E respondendo disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa foi a resposta do eunuco. É crer. Ele creu em Cristo. O eunuco foi batizado sim, porque ele queria estar na aliança de Deus. É essa aliança que nós precisamos estar. E Paulo e Silas, quando passam por tudo isso, eles mostram para o carcereiro que ele precisa estar na aliança de Deus. E o melhor lugar nós estarmos é na aliança de Deus, porque eles viram que através de Paulo e Silas, do louvor, tudo é melhor com Cristo. Faça um teste. Coloque na sua casa, no seu ambiente de trabalho, coloque um louvor. Vocês vão ver como o ambiente vai ficar melhor. Vai evitar intrigas, vai evitar confusões. O ambiente fica muito mais amoroso, mais harmonioso, mais alegre. Eu queria já ir concluindo esse culto de hoje, esse sermão de hoje, falando que, voltando ao nosso tema, a minha confiança, a sua confiança, o nosso testemunho em Cristo despertam nos outros o desejo da conversão. É o que nós fazemos, é o que nós falamos, é como nós caminhamos, como nós nos apresentamos e como as pessoas nos veem, que elas serão transformadas. Esse é um ponto para isso muito grande na nossa vida. Muitas coisas podem acontecer repentinamente. Elas podem abalar as estruturas e as estruturas da nossa vida, mas elas vêm como um propósito maior de Deus. A obra de Deus, não só na nossa vida, mas na vida dos outros, mas é através de nós. Porque nós somos servos de Deus. Nós somos cristãos verdadeiros. E é através de nós que fala aos corações dos outros. Para isso nós devemos estar na confiança de Cristo e dando o testemunho dele. A minha confiança, a sua confiança, o meu e o seu testemunho em Cristo, ele desperta nos outros um desejo maior por Cristo. Porque Deus faz conforme a vontade dele, mas é para o nosso bem. Porque ele nos ama, por isso nós devemos confiar nele. Pois assim nós realizaremos as coisas dele, para ele. Mas é através de nós. Nós somos usados por ele. Nós somos um canal para estar alcançando os demais. As circunstâncias da vida, os acontecimentos repentinos, eles não podem abalar a nossa fé. Pelo contrário, eles têm que ser um sustento maior. Um homem reconheceu a Cristo após um terremoto, onde o medo quase o levou ao suicídio. Foi necessário passar por medo e temor. Foi necessário temor para entrar na aliança de Deus. Um Deus vivo, um Deus glorioso. Mas foi preciso
que alguém estivesse dando um bom testemunho para isso. Nós temos esse testemunho? Nós estamos preparados para dar esse testemunho? Para estar em algum lugar e as pessoas falam, olha, se eu precisar de uma oração, eu vou procurar o irmão, a irmã da igreja presbiteriana de Bonito. Nós estamos prontos para isso, nós estamos mostrando isso. O primeiro passo é a confiança em Cristo. É confiando em Cristo, caminhando com Ele, que nós despertaremos todos para conhecerem a Deus. Um Deus verdadeiro, o Deus da nossa vida. Ele nos amou de tal modo que Ele deu o seu Filho para isso. É muito amor. É um amor tão grande que nos constrange. E confiando e guardando a Cristo, todas as aflições, elas serão também passageiras. Paulo e Silas estavam no cárcere, feridos, açoitados, mas tudo é passageiro. Eles passaram por isso. Sentiram dores, sim. Sentiram dificuldade, incertezas. Mas eles sabiam que eles estavam com Deus. Nós precisamos ter essa mesma certeza. Porque um dia Jesus vai voltar. Vai nos tirar de todas as aflições. Ele vai vir com o seu reino. Vai instaurar um reino em um lugar muito melhor. Onde nós podemos instalar e desfrutar desse momento com Ele. Num lugar onde não há dor, não há aflição, não há ranger de dentes. Quero concluir, meus irmãos, dizendo o texto de Apocalipse 21, 3 e 4, que vem justamente dizer isso. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus, o Deus mesmo, estará com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Amados, tudo vai passar. Toda aflição, toda dificuldade vai passar. Tudo que nós um dia passaremos aqui de dificuldade passará. Mas isso tem que servir também para estar sendo um motivo para alguém ser transformado através da nossa vida. Basta ter confiança, fé, que Cristo vai estar lá. Ele está conosco a todo tempo. Que nós possamos sair daqui com essa certeza de que, como carcereiros, muitos serão transformados pela nossa vida. Basta nós confiarmos em Cristo e caminhar com Ele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, diante da sua palavra, Pai, nós te agradecemos. Nós confiamos, Pai, em tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida, Pai. Mesmo nos momentos difíceis, Pai, mesmo nas aflições que nós passamos, nós temos que dar o bom testemunho, Senhor, porque muitos serão transformados através de nós, Pai. E nós somos responsáveis por esses, Pai. Aqueles que não reconheceram a Ti, aqueles que não foram alcançados, Pai, eles são responsabilidade nossa, Pai. E nós precisamos mostrar que nós somos diferentes, porque nós temos um Deus maravilhoso e que não vai nos abandonar em momento algum, Pai. Ele nos dará algo novo, Pai, assim como dito no texto. Ó, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, pela nossa igreja, Pai, porque é uma igreja que tem mostrado que é diferente. Cada membro aqui, Pai, mostra que dá um testemunho, Pai, e prova que é verdadeiramente seu. E é nisso que nós cremos, Pai, que nós possamos sair daqui com essa certeza. Pai, nós confiamos essa oração nas mãos de Jesus. Amém. Amados, antes de encerrar totalmente, eu quero passar alguns recados para os irmãos. Quarta-feira,
nós teremos um culto especial na nossa igreja. Quarta-feira, nós vamos fazer um culto de gratidão pela igreja de Bonito. Ah, mas por que quarta-feira? Porque dia 1º será o aniversário da nossa igreja. Nós não faremos um bolo. Nós vamos fazer isso lá no final do mês. Mas nessa quarta-feira nós vamos agradecer a Deus pela igreja de Bonito, por cada irmão aqui. Então venha, vamos orar juntos, vamos glorificar a Deus. Quarta-feira às 19 horas, em vez de termos o estudo, nós teremos um culto. No domingo nós também teremos o culto de oração, como nós temos feito todas as quintas-feiras. Então, traga os seus pedidos de oração, anote, passe, coloque no aplicativo. Olha, eu queria oração por isso. Eu tenho esse momento. Assim, se você não quiser se identificar, passa em particular. Nós escrevemos, colocamos aqui numa caixinha. Nós temos uma caixinha aqui que nós oramos pelos nossos missionários também. Esse mês, por ser um mês de missões, nós vamos separar, destinar uma verba para oferta de missionários. Nós vamos destinar a um missionário. Nós ainda não definimos para quem, mas nós destinaremos uma pequena oferta para os missionários. Mais um recado, esse é para os irmãos no dia 30 de setembro. Tem um mês. Oi, Denise. Tá. Então vamos colocar a ordem então nas coisas. Então assim, final da semana que vem, os nossos irmãos da igreja estão participando do encontro de casais. Muito abençoado. Né? Então os irmãos Valmir e Josi, César e Michele, Júnior e Milene estarão participando no próximo fim de semana desse encontro. E depois do encontro, tem algumas coisas que nós não vamos poder falar. Mas vão ser boas, inclusive, para os irmãos que estão na igreja. Tá? Então, os irmãos, aguardem. Tem coisas boas vindo aí. Tá? Na semana do dia 15, ao dia 8, desculpa, dia 8, ó, minha consciência, amiga, fica me puxando a mão. No dia 8, nós teremos aqui uma reunião, encontro de mulheres. Só as mulheres, viu? Só as mulheres. Tá? Os homens podem se reunir em outro lugar, fazer um churrasco, não tem problema, mas o encontro é só para as mulheres. Né? A nossa presidenta, tá, vai estar colocando mais informações, mais detalhes, ok? E se preparem, meus irmãos, no dia 30 de setembro nós vamos ter um grande evento na cidade. Até o dia 15, o encontro das mulheres, tá vendo? Gordo não anota, né? Dia 15 tem encontro da SAF. Nós vamos com 4 mulheres, né? Olha que bênção. Nós vamos no encontro de casais, nós vamos com 3 casais. No encontro de mulheres, nós vamos com 4 mulheres. Dessa vez a nossa irmã não conseguiu se organizar para ir, mas o próximo, minha irmã, você pode ter certeza que você vai, viu? Pode ter certeza, né? Então, nós vamos organizar todos esses eventos. E agora é o dia 30? Chegamos ao dia 30, olha que lindo. Dia 30 nós vamos ter um encontro evangelístico na cidade de Bonito. Primeiro encontro. Esse encontro é um encontro em que serão reunidas várias igrejas evangélicas de Bonito. Principalmente as igrejas históricas. Então, meus queridos, nós vamos ter aqui algumas atividades que começarão às 14 horas e vão até, sabe-se que hora que vai terminar. Pode ser que termine no domingo de madrugada. Então nós vamos ter atividades, vamos ter grupos de dança, vamos ter palestras, vamos ter culto à noite, vamos ter bandas. Então toda a igreja, toda a comunidade venham participar. E nós vamos precisar de muita ajuda. Porque só a nossa igreja nós vamos ter 35 pessoas que virão de Campo Grande para poder representar a igreja presbiteriana de Bonito. Olha que bonito. Né? Eles vão estar aqui. E nós precisamos preparar
refeição para esses irmãos, precisamos preparar espaço para eles. Então toda a igreja vai estar unida para fazer isso e, lógico, participar das atividades que terão lá na praça. Então todos estão convocados, não é convocados. Tá? Vamos participar juntos, ok, meus irmãos? Agora a gente já pode encerrar, né? Quero agradecer a presença de todos, né, sem exceção, e convidar os irmãos agora a estar de pé, para juntos fazermos uma oração final. Vamos fazer a oração que Cristo nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome.